Olá, galera. Como eu havia prometido, vou voltar a construir as videoaulas, tá? E essa videoaula é referente à nossa última aula, onde nós trabalhamos com os operadores relacionais. Então, para quem perdeu a aula e quiser ter um guia de referência, essa videoaula eu acredito que vai facilitar essas pessoas. Os operadores relacionais. O que vem a ser esses operadores? São operadores lógicos que permitem estabelecer relações entre elementos. O resultado da aplicação desses operadores é sempre um valor lógico, ou seja, verdadeiro ou falso. Os operadores que nós vamos trabalhar são menor, maior, diferente, menor ou igual e o sinal de igualdade. Eu vou abrir meu MySQL e através de consultas de seleção, nós vamos trabalhar com esses operadores. Então, a primeira seleção que a gente vai fazer é selecionar as pessoas com idade igual a 35 anos. Vou criar o comando e a gente vai estudar essa estrutura aqui do comando. Vamos analisar aqui a estrutura do comando. Então, eu fiz uma seleção de todos os registros da tabela pessoa, onde eu determinei uma condição na coluna idade, utilizei um sinal de igualdade, tá? Um operador aqui relacional, tá? Onde determina que eu só quero as pessoas que tenham idade igual a 35 anos. Então, o valor lógico que ele vai retornar, tá? São as pessoas realmente que tenham 35 anos ou ninguém. No nosso caso aqui, existem duas pessoas com 35 anos de idade. Reparem aqui, ó, que a coluna idade mostra aqui que ele retornou duas pessoas aqui. Correto? Então, agora a gente vai trabalhar com outro operador relacional lá, criando uma seleção. Agora eu quero selecionar, tá, o ID, nome e salário de todas as pessoas com idade para votar. Vou criar o comando e a gente vai estudar aqui a estrutura desse comando, ver se ele retornou falso ou verdadeiro. Analisando a estrutura do comando, eu fiz uma seleção da coluna ID, nome e salário, da tabela pessoa, determinei uma condição onde a idade da tabela lá, a coluna idade, tem que ser maior ou igual a 18 anos. Então, ele vai retornar aqui todas as pessoas, tá, que são maiores de 18 anos ou igual a 18 anos. Vocês reparem aqui que eu só determinei 3 colunas para fazer a seleção. Então, eu não tenho como identificar realmente aqui se na coluna idade, tá, o campo de visão meu, ele só vai acreditar no comando, tá, que eu determinei aqui. Mas o ideal seria eu determinar aqui também na seleção que me aparecesse aqui a coluna idade. Porque aparecendo a coluna idade, eu teria um campo de visão melhor e identificaria melhor se realmente essa busca está falsa ou verdadeira. Então, eu vou voltar no comando, reconstruir o comando e acrescentar aqui a coluna idade. Então, olha como melhorou a estrutura aqui. Eu tenho uma resposta e nessa minha resposta, nessa seleção, eu trouxe a coluna, tá, idade. Através dessa coluna aqui, aí eu consigo enxergar melhor o que o comando executou. A gente pode reparar que as idades são superiores a 18 anos. E que eu aqui na coluna não tenho ninguém, tá, menor de 18 anos. Então, o comando aqui, ele retornou, tá, um resultado lógico true, ou seja, verdadeiro. Tá? Não tem nenhuma idade com 18 anos, que provavelmente na tabela pessoa lá, na coluna idade, não existe nenhuma pessoa cadastrada que tenha
a idade de 18 anos, correto? Vamos agora construir outro comando utilizando outro operador, que é o comando, tá? A gente vai selecionar todas as mensagens, tá? Cujo o id seja diferente de 20. Vou construir o comando e a gente vai analisá-lo. Vamos analisar aqui o que nós pedimos aqui para ele executar. Então, eu fiz uma seleção de um atributo, de uma coluna mensagem, de uma tabela mensagem. Reparem que, por coincidência, o nome do atributo coincidiu com o nome da tabela. Então, isso aqui pode até gerar uma duplicidade, um erro, se você não estiver atento do que é uma coisa e do que é a outra. Então, tenham cuidado com essa duplicidade aqui, tá? Utilizar o mesmo nome. Tá? Então, aqui eu tenho um atributo chamado mensagem, tá? Criado numa tabela chamada mensagem, onde eu dei uma condição na coluna id mensagem seja diferente de 20. Voltamos para o mesmo problema do exercício anterior. Aqui eu não tenho como verificar se o id mensagem realmente 20 não apareceu, porque eu só retornei o quê? As descrições das mensagens. Tá? Então, para o comando ficar completo, eu vou reconstruí-lo. Eu vou colocar, selecionar mensagem e id mensagem também. Agora sim, agora a estrutura melhorou, ou seja, eu consigo visualizar se o id mensagem 20 apareceu ou não. Como a gente pode observar na coluna id mensagem, ele não apareceu. Tá? Do 10 pulou para o 30. Então, o comando foi executado, tá? Retornou um valor lógico verdadeiro, tá? Porque a gente observa que a condição foi verdadeira, o que a gente executou aqui na condição. Tá? Então, galera, na próxima aula, eu vou criar outra videoaula, tá? Para a gente trabalhar com os operadores relacionais que vieram a faltar aí, tá? Então, até a próxima videoaula aí, galera.